Prosseguindo, na síntese do livro de Números, número 3, a ordem das tribos no acampamento, capítulo 2. A tribo de Judá ficava na frente do tabernáculo, entre o nascer do sol e a porta do tabernáculo. A lição desse texto é: o sol da justiça, que é o leão da tribo de Judá, tem acesso direto ao tabernáculo. Então o tabernáculo ficava virado para o oriente, haviam vários símbolos que Deus havia instituído, sempre voltado para o nascer do sol. No jardim do Éden, tá bom? Havia uma árvore, que era chamada árvore da vida, que ficava ao oriente do jardim, tá bom? Então o oriente, ou seja, o local onde nasce o sol, sempre foi instituído como um símbolo de Jesus Cristo como o sol da justiça, ok? E isso segue pela Bíblia, e aqui no livro de Números, a tribo de Judá, de onde vem o Messias, ela é colocada entre o nascer do sol e a entrada do tabernáculo. Existem alguns que argumentam que a Bíblia pegou, tá bom, essa cultura do sol do paganismo, das outras nações, mas isso não é verdade. Desde o livro de Gênesis, tá bom, lá no Jardim do Éden, Deus já estava ensinando uma simbologia ligada ao Oriente, ligado ao local onde nasce o sol, para simbolizar Jesus Cristo como o sol da justiça. Então a Bíblia, realmente ela foi escrita depois, mas ela conta a história que desde o princípio Deus instituiu essa simbologia. Ela foi escrita depois porque, infelizmente, os povos, né, que se organizaram como nação, todos eles se desviaram da presença do Senhor, como os egípcios, como os babilônios, os próprios sumérios, né, que não é citado na Bíblia, mas é um povo mais antigo. Todos eles se organizaram antes do povo de Deus e, infelizmente, se desviaram. E quando eles se desviaram, começaram a servir outros deuses. Então, o que eles fizeram? Eles corromperam aquele ensino do sol da justiça. Número 4. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Capítulo 3. O sacerdócio era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Os descendentes de Levi foram escolhidos para dirigir o culto, sendo que Arão e seus filhos seriam sacerdotes, e os outros filhos de Levi seriam auxiliares, chamados levitas. Bom, Levi, ele teve pelo menos 3 filhos, né? E Arão, ele era um dos descendentes de Levi através de Arão, tá ok? O filho de Levi se chamava Coate, de Coate nasceu Arão e vai nascer também Arão. Então, Arão, ele era um descendente de Levi, ou seja, ele era um levita, tá bom? Mas nem todos os levitas poderiam ser sacerdotes, tá bom? Só os descendentes de Arão seriam sacerdotes. Os outros, eles fariam um trabalho de auxílio, então serão chamados de levita. Então Arão é levita por descendência, mas em termos de culto, ele é chamado de sacerdote, tá bom? Número 5. Os deveres dos levitas, estudando Números capítulo 4. Só os levitas podiam tocar nos objetos santos do tabernáculo e dirigir o culto. Na igreja, os ministros também têm que ser separados por Deus. A igreja não pode seguir critérios humanos para separar os ministros. Inclusive, no trabalho no deserto, quando eles precisavam mover o tabernáculo, tá bom? Cada levita, ele tinha um trabalho a ser feito, desde as cortinas, das colunas, né, das peças do tabernáculo, cobrir a arca. Todos os levitas já tinham uma missão específica, que eles foram treinados para aquilo, e quando a nuvem, né, se mover no deserto, eles tinham que desmontar o tabernáculo e seguir a nuvem. Então, cada levita já tinha a sua missão específica,